Agradeço aí a presença de consultoria logística. E temos presentes aqui nesse evento, nessa conversa, né, o Lucas Vieira, um amigo de muitos anos, também trabalha no segmento, também com empresarial. Também temos conosco aqui, agradecer a presença também do Alexandre Falcão, ele é regional de logística do grupo Votorantim. E temos também o Luiz Alberto, que é diretor de logística do grupo Acripel. São três grandes profissionais que estão aí presentes no mercado e acompanhando toda a evolução do que vem acontecendo, né? Algo muito atípico que nós temos vivido. E a gente vai estar conversando um pouco sobre o mercado, quais são as ações que foram tomadas e o que a gente tem pela frente. Bom, agradeço aí a presença de todos e o objetivo hoje dessa conversa é a gente trazer um pouco de profissionais no mercado. Inicialmente, né, gostaria aqui de lançar uma primeira pergunta aos três, tanto ao Luiz, como ao Alexander e ao Alupécio, né? O que a gente pode informações depois desses 30 dias de isolamento, de alguns segmentos parados, outros não tanto, mas qual é a visão que nós conseguimos ter do mercado após esses 30 dias? Peço. Sim, boa noite, Paulo, Luiz Alberto, boa noite, Alexandra, boa noite aos amigos que nos dão a honra aí de participar desse bate-papo. Paulo, não tem como deixar de falar que o seu áudio ele tá com problema ainda, cara. A sua voz, às vezes, ouvimos, outras vezes não. Mas, bom, vamos lá. Novamente, boa noite a todos. E vamos aqui compartilhar, né, alguns pontos de vista sobre, dentro dessa crise que todos estamos vivendo, né? Alguns setores passando por mais agruras do que outros. E o que eu tenho a dizer, né, temos aí do tema que nós nos propusemos a falar, que é a questão aí de ameaças ao abastecimento, né, do abastecimento de mercado sofrer ruptura. Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer uma divisão entre o mercado de bens de consumo duráveis, né, e bens de consumo não duráveis, que esses dois grupos de empresas não padecem dos mesmos problemas, basicamente. O de duráveis, né, só esclarecendo, a gente está falando aí do setor imobiliário, do eletrodoméstico, automotivo, enfim, padecem de um problema que é comum aos dois, né, duráveis, que é a queda da renda, a queda abrupta aí da demanda em função da queda de renda que a economia está atravessando, né, em função do desemprego em massa que vem ocorrendo no país. No caso do durável, né, bens de consumo duráveis, além da queda da demanda, esse setor ainda amaga a questão do fornecimento dos seus parceiros globais, ou seja, né, a ruptura das cadeias globais complica um pouco mais a situação desse setor, já que, num momento tão delicado do mercado, um momento inédito, né, não existe histórico para esse momento do mercado que você possa utilizar como referência de programação da produção, por assim dizer, o que dificulta ainda mais a vida das empresas que atuam no mercado de duráveis, bens de consumo duráveis, é ainda a ruptura
do fornecimento nas cadeias globais, ou seja, eles não conseguem. Lupécio, licença, acho que seu microfone ficou mutado. Do início? Faz aí uns 3 segundos aí. Não, no final. Não sei o que aconteceu. Aqui eu estou você viu que eu estou que nem italiano aqui com as mãos, mas vamos lá. Então, o que eu estava dizendo é que as empresas que atuam no segmento de bens duráveis, né, fora a queda da demanda, né, e a queda abrupta das vendas, ainda sofre com a ruptura nas cadeias globais dos seus componentes, ou seja, o fornecimento dos seus componentes está comprometido e dificulta um pouco mais a vida dessas empresas, já que no momento de compor seus estoques, que é uma equação nova para toda e qualquer empresa no mundo todo, porque o mercado, né, está se comportando também de uma maneira atípica, ninguém sabe exatamente, né, todo mundo está tentando meio que adivinhar como é que o consumidor está agindo, tem esse agravante. Né? Mas eu quero falar mais especificamente sobre o mercado de consumo não duráveis, onde, além da queda da renda, também da ameaça da disseminação dentro das suas empresas, né, como também é outro segmento, ainda dentro desse segmento, algumas empresas estão amargando mais do que outras, estão sofrendo um pouco mais que outras. Eu digo porque bens de consumo não durável, nós temos alimentos, remédios, vestuários e outros bens, que, diante da queda de rendimento, né, alguns bens não duráveis, vestimentos, por exemplo, estão também estão sofrendo na formação de estoque, porque, diante da queda da renda, né, em função do aumento do desemprego, as famílias, de uma maneira geral, vêm procurando despender a sua renda naquilo que hoje eu chamaria de o básico, né, o fundamental da sobrevivência. Então, o problema, mas de uma maneira geral, o problema é em relação aos estoques. No caso, né, de consumo de não duráveis, aqueles itens que não são itens de primeira necessidade, né, como trabalhar esse estoque, como levar ele até o consumidor, é o momento das promoções, como se diz, né, para esse segmento, e, mais especificamente, o mercado de alimentos e remédios que não estão sofrendo relativamente menos em relação à crise. A demanda caiu, né, chega a falar em 40%, 50% em bebidas e alimentos, nesse momento, né, apesar de, no primeiro momento da crise, terem tido aí uma elevação, mas foi mais pela correria para se fazer estoque. Agora, hoje, essas empresas também enfrentam a formação de estoque, e o grande desafio é o que produzir, né? Que tipo de produto produzir. Todo o mix, né, parte do mix, alto giro, baixo giro. O fato é, produtos de baixo giro não estão sendo produzidos, né? Baixo giro ou de alta margem, produtos com maior valor agregado, porque são produtos que tendem a não ser vendidos, porque são muito segmentados. Então, esse é o desafio para curto prazo. Num segundo momento, eu vejo que eu gostaria de falar de um problema que vão sofrer, mas de uma maneira mais abrangente. Mas, por hora, e aí fechando essa minha primeira participação, eu diria que o grande problema é como lidar com a queda da renda e, consequentemente, a queda da venda e a composição, e de que maneira compor seus estoques. E, né, não esquecendo em como evitar a disseminação da Covid dentro da empresa, né? Porque isso é uma condição sine
qua non, ou seja, se as pessoas dentro da empresa tiverem pegarem, né, a Covid-19, houver uma disseminação da Covid-19 dentro da organização, aí o problema deixa de existir, porque ele vai ser tão grande que a empresa vai ter que parar suas atividades. Então, encerro aqui essa primeira participação em relação à questão que Paulo colocou. Paulo, está desligado o fone. O seu fone está desligado. Estou aprendendo aqui. Alexander, no segmento que você atua, como é que está se comportando nesses primeiros 30 dias aí o mercado? Bom, boa noite, Paulo, Luiz, Lupércio. Obrigado aí pelo convite. Estou confiante que faremos um grande debate, muitas opiniões interessantes aqui, no momento único, né, que nós estamos vivendo. Eu diria, Paulo, que a gente está vivendo mais um momento de adaptação. A logística está sendo, mais uma vez, colocada à prova, a sua capacidade de responder rapidamente a uma mudança radical de movimento de mercado e se adaptar, ditando ainda nível de serviço, ditando o melhor custo possível. Nós temos que lembrar que, do dia para a noite, muitos estados, né, municípios, própria federação, ditou algumas dezenas de decretos distintos, colocando uma série de segmentos a par, né, a parte do atendimento, né, restringindo o atendimento, onde muitos embarcadores, distribuidores, centros de distribuição, foram diretamente afetados, porque a sua operação no dia seguinte não ia poder colocar os caminhões para fora. E essa necessidade de adaptação que está trazendo para a logística mais uma grande oportunidade de inovar e de trazer novos componentes para a sua operação diária, né? Principalmente voltados para a tecnologia, que é um caminho que está cada vez mais trilhado pelas empresas, e quem se preparou, não imaginando que viveria esse momento, mas quem vinha se preparando com esse avanço internamente, certamente está surfando melhor esta onda. E o que eu vejo também, olhando não só o segmento de construção civil, como outros segmentos de embarcadores, né, atendendo parte da cadeia de supply chain, a cadeia que tem o inbound e que tem o outbound direcionado principalmente a distribuidores ou a grandes clientes, né, que não são os consumidores finais. Existem dois momentos bem distintos aí, que a gente tem que avaliar separadamente. Primeiro, o do inbound. Olhando a cadeia produtiva, e voltando para a consideração dos decretos, a maioria dos estados não restringiu produção, não restringiu os grandes polos industriais. A maioria deles continuou seguindo uma série de recomendações, determinações, né, dos ministérios públicos regionais ou até do federal, mas continuaram operando. Então, isso fez com que a primeira parte da cadeia, a cadeia do inbound, continuasse em pleno funcionamento ou em maioria de funcionamento. A segunda parte já começa a ter o primeiro problema de gargalo, de atendimento. Porque, se falando de construção civil, de novo, em alguns estados, esses decretos proibiram o comércio de materiais de construção, em outros não. E aí, voltando para os centros de distribuição, né, que a gente comentou bastante, os centros de distribuição dessas empresas embarcadoras tiveram que conviver, aí mencionando meu amigo Lupércio, com uma política de estoques que teve que ser ajustada da noite para o dia, e o pior, sem a menor previsibilidade futura. No primeiro momento, 40 dias atrás aproximadamente, qual era a expectativa que havia de consumo, olhando, vamos colocar aqui no curto prazo de 15 dias, 30 dias, nenhuma perspectiva. Eu diria que hoje a perspectiva ainda é muito baixa, né? A chance de acerto, ela é baixa ainda com relação
a previsão que nós temos de término desse momento. Então, olhando para a segunda parte da cadeia, para a cadeia do outbound, essas empresas tiveram, de novo, que se adaptar rapidamente, em 2 aspectos. O primeiro aspecto, cuidando das suas pessoas, cuidando dos seus colaboradores. Antes de você colocar o seu time em campo para atender o seu cliente, você tem que colocar o seu time em campo seguro, com todas as recomendações do Ministério da Saúde, de higienização, de EPIs, em campo, para que eles, primeiramente, estivessem seguros nas empresas, para que pudessem desempenhar o seu trabalho. Então, eu estou falando de você ter termômetros nas empresas, no centro de distribuição, você ter máscaras, você ter luvas, e as pessoas distanciadas na necessidade adequada para que elas estejam seguras no seu contato com os seus colegas e com os clientes ou parceiros que vêm nas operações, e isso estando num nível mínimo de funcionamento e adequado para garantir a saúde e a segurança, que aí sim as operações tivessem início. Então, quando você fala de trabalhar com motoristas, de trabalhar com parceiros de serviço, essas pessoas, quando vêm à tua empresa, quando vêm à tua fábrica, ao teu centro de distribuição, ao operador logístico, elas também têm que saber que quando chegarem lá, encontrarão um ambiente que é propício de segurança e de saúde para eles. Eles não vão, nesses locais, eles não vão se contaminar, eles não vão correr riscos indevidos à sua saúde. E, a partir desse momento, conviver com a nova demanda do mercado. Como eu comentei, no começo, a previsibilidade era muito baixa. O movimento, em alguns segmentos, como o Pérez comentou, caiu 50%, 60%, outros recuperaram bastante, chegando até quedas de hoje, comparando a sua margem inicial de 10%, 15%. Então, houve uma recuperação, porque houve, no primeiro momento, um grande, vamos chamar de desespero, um grande momento de risco, de dúvidas, de medo, e as empresas, as pessoas acabaram retraindo um pouco o movimento de consumo e de demanda, provocando que as empresas também se ajustassem. Mas, ao longo do tempo, isso vem, de alguma forma, recuperando, porque houve um entendimento da nova demanda e de novas formas de atendimento, como eu comentei, usando aí um pouco, e agora muito mais, da tecnologia. Então, acho que esse é um pouco do mercado, falando do lado do embarcador, desses 30 dias, né, resumindo, uma adaptação a uma mudança da noite para o dia, de uma condição de atendimento, uma necessidade básica de garantir a saúde e a segurança dos seus colaboradores e se adequar a uma nova demanda que, de novo, não havia nenhuma previsibilidade naquele primeiro momento, e ao longo desses últimos 30, 40 dias, ela foi, de alguma forma, lentamente se ajustando ou se adaptando ao novo momento, sem desconsiderar um ponto importante que a gente deve tratar mais à frente aí, da tecnologia e a digitalização que as empresas vieram se adequando. Tem que me acostumar com esse, desculpe. E você, Luiz, o mercado em que você atua, o mercado farmacêutico, higiene, beleza, consumo, como é que vem se comportando aí no coronavírus? Bom, Paulo, primeiramente, boa noite. Queria saudar tanto você como o Lupécio e o Alexander, dizer também que, para mim, é uma honra poder participar aqui dessa discussão. Eu vou completar muito pouco, porque, talvez falando um pouco mais do mercado farmacêutico, porque tanto o Lupécio como o Alexander fizeram uma excelente explanação aí das situações pós 30 dias, que foi a pergunta inicial. Eu queria ressaltar a chegada dessa situação do Covid-19, que para todos nós foi uma surpresa. Não havia ninguém que conseguiu antes prever e se antecipar, na verdade, a uma programação de estrutura para atender tudo isso. Eu diria mais que, além de ter iniciado os problemas com relação a essa doença, eu acredito que ainda hoje, voltando para falar um pouco de saúde, é uma incógnita.
Eu digo muito isso porque, assim, me deixa muito amedrontado ver a situação, por exemplo, hoje do nosso estado, configurando entre um dos 5 estados do Brasil, da federação, com alto índice de mortalidade, e a gente ter surpresas com relação ao descontrole desse isolamento, né? O que passa, logicamente, pela conscientização de muitas pessoas. Bom, acho que a primeira necessidade de quando a gente vem discutir sobre isso aqui é a gente achar uma luz no fim do túnel para nos dizer, e aí quando isso vai parar? Né? Quando nós vamos voltar ao normal? E a gente discute muito sobre essa situação e cada vez mais existe uma dúvida. Existe uma dúvida para saber se essa curva que tanto se conversa, ela atingiu seu pico ou não, numa expectativa muito grande da gente conseguir fazer essa redução dessa curva para que o mercado, enfim, volte ao normal. Então, primeiro ponto, queria, assim, ressaltar essa grande novidade que acredito que ainda vivemos. Todo dia é um dia diferente, onde há uma necessidade, onde acredito que muitas empresas foram estabelecidos aí comitês de crise para se discutir novas ações diante do que é novo, e acho que existe uma insegurança muito grande. Eu queria ressaltar que eu acho que é um ponto principal aí, informado por Lupécio, que é a questão da perda do poder de renda das pessoas. Observe que há 30 dias atrás se iniciava um processo de pânico, onde a gente não tinha experimentado ainda o que hoje a gente vive com relação aos problemas que nós temos de até conhecidos nossos, sejam internados ou até falecidos diante da situação. Mas hoje nós vivemos um momento que de fato é real do que antes era uma previsão ou alguém falar. E baseado nisso aí, isso nos trouxe também uma perda muito grande de empregos. Consequentemente, o que a gente tem como medo é como é que vai se comportar essa venda, essa demanda daqui a uns tempos. Tá? Então, em princípio, a gente parte dessa situação de como é que vai funcionar esse mercado. Hoje, 30 dias, a gente já observa talvez uma saída um pouco da ressaca que tínhamos antes de demanda. Estamos agora colocando um pouco a cabeça para fora do muro, para identificar que é possível continuar com algumas coisas, talvez pelo medo inicial que causou o anúncio da doença, uma retração normal das empresas e do consumo também em não gastar, e pela própria necessidade, e aí também falando um pouco do que o Lupécio falou, dos bens duráveis, já há uma necessidade por reposição, alguma coisa, e as pessoas começam a dar um pouco de deslocamento daquela retração inicial. Com relação ao mercado farmacêutico, especificamente, a gente assiste anualmente, nos meses de março, acontece uma movimentação mais forte, porque 1º de abril, anualmente, existe um aumento do preço de medicamento. Então, historicamente, existe uma movimentação mais forte. E neste mês de março passado, né, estou falando do mercado farmacêutico, que é onde eu atuo. E, especificamente, no mês de março, assim como também no segmento de alimentos, a gente observou um crescimento da demanda. Mas não em virtude dessa alta de medicamentos, mas não em virtude de uma necessidade, mas sim com um comportamento muito atípico do consumidor final em se estocar. Então, historicamente, quando há alguma ruptura, e a gente entende isso na flutuação de demanda, alguma coisa que acontece, quer seja por uma falta de um produto, uma dificuldade no fornecimento, há um aquecimento normal na demanda para poder se estocar, para dar continuidade nas sequências da cadeia no suprimento daquele produto. E com medicamentos não foi diferente. Então, observamos um crescimento forte no mês de março, até um pouco mais do que a gente que a gente tinha como expectativa para um mês normal de consumo maior devido ao aumento de preço, mas, além disso, uma necessidade de se estocar.
E aí, passado esse período, colocando um pouco mais de panos mornos, a gente já observa um mercado mais adequado a essa nova realidade. Bom, perspectivas que a gente observa pós 30 dias é de como isso vai continuar. Se disser que vai continuar aumentando ou vai diminuir, a gente não tem certeza e poderia estar mentindo, falando alguma coisa nesse sentido. Mas sim, existe algumas preocupações diante, principalmente, de uma perda econômica de pessoas que estão, no momento agora, sem rendimento, né? De como é que vai funcionar, de uma forma geral, a nossa segurança. Ressalto também que existe uma preocupação também com relação à distribuição dos produtos, à utilização dos transportes, com relação à segurança das cargas. Então, já sinto um pouco, de 30 dias para cá, o aumento de sinistros, né, os riscos que podem existir nessa distribuição e, consequentemente, no abastecimento dessas mercadorias nos lugares mais distintos. Então, bom, por hora, dando um apanhado geral e não querendo diferenciar muito o que já foi colocado, é isso que eu sinto pós 30 dias e acrescentando também um pouco do que o Lupécio e o Alexander comentaram. Sempre me confundo aqui. 2 comentários interessantes aqui, né? Que o Alexandre fez uma colocação, né? Que ele fez direcionado até ao Lupécio, uma pergunta ao Lupécio, né? Lupécio, qual o legado pós-coronavírus em relação aos processos logísticos? O que a gente vai, se tem alguma coisa, né? Certamente aprendizado profissionalmente, sim. Mas como pessoas, a gente está vivendo situações assim bem tristes, né? Mas olhando para o lado de processos, o que a gente poderá trazer de bom aí desse período que nós estamos vivendo? Obrigado aí, ó, Alexandre Queiroz, pela pergunta. Olha, como você colocou, se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo dessa crise, né? Podemos até não falar de crise, mas esse momento tão intenso de mudança de paradigma, né? De que os processos, né, estão passando também, né, por uma reformulação muito profunda. Em que sentido, né? Alguns clientes que eu tive contato, e acredito que nas empresas, de uma maneira geral, existe hoje o que antes, né, tínhamos reuniões semanais de acompanhamento de indicadores para pequenos ajustes de rota em relação a um planejamento feito, né, às vezes até o ano passado, revisado no início do mês, e aí toda semana se fazia uma revisão. Hoje, as revisões estão sendo diárias, né, desses planos, o que faz com que os processos, forçosamente, né, pelo lado da gestão, se tornem mais consistentes por ser preciso serem mais ágeis, né? Assim como o lado da gestão, o lado das pessoas, porque as empresas também, como contramedida à queda de demanda, de maneira geral também falando, diminuíram seus quadros, né? Seja antecipando férias, seja utilizando o banco de horas, seja mesmo com demissão, mas os quadros estão reduzidos hoje, em função de um volume reduzido. Então, também, para enfrentar o momento de incertezas e dessa adequação ao novo perfil do mercado, as pessoas também têm que ter uma resposta muito rápida. Então, agora convergindo para processo, tanto o que vem com ação, né, como decisão
de gestão, né, de guinada, né, já foi dito aqui, todo dia um MP que sai, que deixa de existir, uma área que passa a ter restrição de trânsito, áreas onde não se pode mais circular pessoas, enfim, essas mudanças acontecem todos os dias e ao longo e dentro do mesmo dia, o que faz com que as organizações se reúnem diariamente, às vezes de manhã e à tarde, para mudar o seu plano do dia de ontem, né? O plano que foi adequado ontem. E aí essas decisões, né, essas contramedidas que nascem dessa análise diária, quando elas caem no campo, né, no chão da fábrica, no chão do armazém, onde poucas pessoas, devido à diminuição de quadro, devem assimilar e tomar ação, você tem quase que forçosamente que os processos se tornam mais ágeis, né? Porque processos, hoje em dia não se pode imaginar processo, imagina uma situação de decisão rápida, tomada de ação mais do que rápida, você ter que remeter a uma aprovação de 2, 3 pessoas, voltar, ter que esperar alguém assinar um documento, enfim, né? Eu estou aqui dando um exemplo mais estereotipado, né, de burocracia, mas hoje isso não é impossível, né? É inconcebível que os processos hoje tenham um nível de burocracia que amarre tanto. E por isso eu acredito que pós-crise, nós teremos as empresas com processos robustos, no sentido de processamento de informação e tomada de ação que se transforma em resultado, né? E bem como pessoas mais capacitadas, que são as pessoas que vão executar esses processos. Então, esse que eu vejo é um grande lado positivo da crise. Pelo contrário, as empresas que não fizeram essa adequação tendem a não ser tão bem-sucedidas. Espero que tenha colocado de maneira satisfatória a questão do Alexandre. Alexander, tem uma pergunta para você, enviada pelo Alexandro. Mas antes, eu vou até fazer um comentário aqui para um amigo nosso, o Divaldo, né? Ele até fez um comentário, né? Tipo assim, dá para se ter um índice, um percentual, saber o número de pessoas, né, de funcionários hoje que estão faltando, tal. Não existe, assim, até onde eu conheço, não existe esse registro formal dentro das empresas. Semana retrasada, que eu e o Lupécio até estávamos numa outra conversa, e o Lupécio levantou muito bem, e isso a gente tem reforçado junto a todos os clientes, e tem visto que tem que existir uma preocupação muito grande do empregador em cuidar também do seu colaborador, sabe? Porque seja no fornecimento de máscara, seja no fornecimento de álcool, da limpeza das instalações. O Lupécio, me lembro que na época ele até comentou de fazer lá uma rotinazinha, até para a pessoa do caminhão, que vai entrar, faz lá toda a limpeza do caminhão, mesmo que o motorista do dia seguinte já tenha deixado certinho. Então, assim, a mensagem que fica, que nós temos vivenciado dentro das operações é o seguinte: o cuidado é do empregador, assim como do empregado. Mas não se tem um registro formal, pelo menos eu não conheço um registro formal de número de pessoas que hoje estão ausentes da operação. E, Alexander, o Alexandre faz a pergunta aqui, dentro da área de transporte, é o seguinte: qual a contingência, caso nós tenhamos aí uma impossibilidade no modal rodoviário? Existem outros modais, tal. A gente sabe que no Brasil o modal rodoviário responde por, né, grande parte da operação. Mas enfim, qual é o cenário que você está vendo, e você que trabalha realmente dentro dessa área aí, o que você pode contribuir aí com a resposta para o Alexandro? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta aí, Alex, amigo antigo, conhecido. Eu primeiro torço que essa
pergunta dele não aconteça jamais no Brasil, né? Nós estamos falando de um mercado de transporte de 140 bilhões anuais, que transporta 12,5% do PIB brasileiro hoje. E assim, lembrando que as condições que nós temos, né, olhando toda a nossa malha, falando de malha rodoviária, malha ferroviária, que é escassa dentro do que nós entendemos como país de primeiro mundo, falando da possibilidade de usar a nossa malha fluvial, marítima, que ainda também é muito pouco utilizada. A malha rodoviária, ela é hoje a grande saída do embarcador. Ela é hoje o único, o maior e mais importante ponto da origem ao destino para a maioria dos nossos produtos. Eu entendo que existe hoje uma concentração de melhorias na malha rodoviária do Sudeste, onde os investimentos eles são dedicados de maior forma, até por uma clara razão, né, onde tem uma maior movimentação e maior estrangulamento também em relação a trânsito, mas eu não vejo que a gente pode ter um momento onde a malha rodoviária vai ficar impossível. Eu acredito que a gente, ao longo do tempo, vai convivendo com mudanças, com planos diretores que vão acontecendo nas principais capitais, melhorando e investindo em arcos rodoviários, em válvulas de escape entre BRs, entre rodovias federais, ligando um ponto a outro, tentando desviar das cidades, o que ajuda e diminui a concentração do trânsito. Eu entendo que o grande investimento hoje da indústria logística ainda está em caminhões, ainda está nos caminhões. Nós vemos máquinas maravilhosas nas estradas, né, com tecnologia de ponta nos caminhões, até a gente acha que não, mas tecnologias bem avançadas, até mais além do que os grandes carros de luxo hoje do Brasil e do mundo. Então, eu acredito que a gente, com a pressão que existe hoje do grande volume de dinheiro investido no fluxo rodoviário de produtos no Brasil, o que eu vejo, Alex, é que vai havendo uma pressão cada vez maior nas grandes associações, no governo federal e nos governos estaduais, para que haja uma melhora e uma busca sempre maior para que a malha rodoviária dos estados e municípios seja melhor e seja transitável, por mais que a gente tenha visto uma concentração de trânsito em algumas cidades, algumas capitais, mas eu vejo que nas estradas isso tende a evoluir. Nós temos visto nos últimos, chamar de 18 meses, alguns bons avanços, né, no setor do Ministério de Transportes, do governo federal, concluindo algumas estradas ou dando início a outras estradas importantes no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, com preocupação para escoamento de safra, e isso é um ponto que a gente começa a ter uma esperança de que esse momento da malha ficar impossível vai ficando um pouco mais distante. A gente vai conviver ainda com muitos gargalos, mas vai ficando mais distante. Eu vejo também tem demorado mais do que eu esperava que a maior das grandes cidades colocassem restrições de atendimento nos grandes centros. A gente vê São Paulo há muito tempo, né, mas São Paulo é um caso totalmente fora da curva, Salvador, Rio de Janeiro com algumas restrições, mas as outras grandes cidades ainda convivem com atendimento, com disponibilidade de atendimento 24 horas, e isso vem de acordo com a pequena evolução que os governos têm feito em cima da melhoria das estradas, principalmente no entorno das cidades. Então, eu espero ter respondido um pouco da sua pergunta e eu torço para que esse cenário que você colocou ele esteja cada vez mais distante. Pelo menos a minha visão do que eu vejo de investimentos com relação à malha rodoviária nos embarcadores e ao governo federal, tendo nos últimos anos uma preocupação maior em evoluir com as estradas federais, principalmente, eu acho que a gente está empurrando esse momento um pouco para longe. Nós não temos hoje, fazendo um comparativo, nós não temos hoje, nesse momento, nenhuma possibilidade de migração de malha rodoviária para a ferroviária. Se olharmos para o Nordeste, né, onde temos a ferrovia transnordestina, que monopoliza o Nordeste, com a Vale tendo alguns ramais, mas dedicados a ela, os pontos de escoamento são mínimos, então não há hoje essa possibilidade. O tempo de investimento e consolidação de uma nova malha ferroviária demora demais, é muito mais longo e mais caro do que
do que a rodoviária. Então, não vejo que isso vai acontecer, pelo menos nos próximos anos. Luiz Alberto, o que a gente pode esperar de uma nova formatação da cadeia de abastecimento? Diante do cenário, diante da digitalização, teve até uma contribuição de um amigo ali, agora a gente está vivendo, né? A gente está vivendo aqui a indústria 4.0 e olha a gente aqui, milhares de lives aí circulando, não só como a nossa, mas também dentro das empresas, né? Muita coisa passou a ser, enfim, através de reuniões, através de, enfim, videoconferências, tal. O que a gente pode esperar daqui por diante, né? Nesse nosso mercado, enfim. O que você me diz, meu amigo? Bom, Paulo, legal. Vou fazer uma opinião aqui com relação, começando pela cadeia 4.0. Para toda essa implementação, existe um investimento muito alto. E, assim, queria ressaltar que antes da crise que nós estamos passando agora, houve um modismo muito grande para a implementação da cadeia de logística da indústria 4.0, da logística 4.0. E aí, depois, logo após esse modismo da necessidade de implementação, e aí se fala um pouco mais dessa cadeia, uma cadeia enxuta, onde toda ela é rastreada e utilizando realmente uma forte tecnologia para poder medir todo o inbound e outbound desse processo. Após esse modismo, eu acredito que as empresas começaram a observar que havia uma necessidade de se analisar custo-benefício. Então, assim, a minha visão inicial é que é importante, mas é mais importante ainda que se faça as avaliações para verificar custo-benefício, né? Para que não seja apenas um modismo, que se faça investimentos, geralmente muito voltados para a área industrial, né? E que se torne uma coisa que não se tenha um retorno como de esperado. Bom, Paulo, aí você me pergunta como é que vai funcionar a cadeia, né? E aí vamos avaliar a cadeia, toda a cadeia, desde do industrial que fabrica a matéria-prima, que depois é beneficiado, né, por uma indústria, e que depois faz o segmento para um centro de distribuição, ou talvez centros mais regionalizados, para finalmente ser exposto no varejo e consumidor final. Toda vez que a gente observa que há uma crise no meio dessa história, há um rompimento do fluxo normal dessa cadeia, né? E é normal que isso ocorra. É normal, como a gente observa, assim, anteriormente falando, assim, até ver pelo comportamento do consumidor final em correr atrás de comprar os seus produtos para garantir o seu abastecimento, o seu suprimento. Assim também acontece nos outros elos da cadeia. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de situação, há uma retração. Então, tiveram partes desse elo que ficaram sem estoque, tiveram outras partes desse elo que ficaram com estoques mais altos, mais abarrotados, mas aí há, normalmente, uma situação de quebra. Bom, eu acho que o momento que estamos passando agora está nos ensinando, né? Não é que a gente já aprendeu. A gente acha que ainda passa por um processo de sofrimento para poder entender que precisamos fazer coisas diferentes. E o que mais hoje chama a atenção é a migração do consumo para uma parte mais eletrônica, para uma parte mais tecnológica. Então, por exemplo, os grandes varejos hoje, o que a gente observa, lógico, com esses decretos que definiram o fechamento desses estabelecimentos, é que o consumidor está necessariamente fazendo um uso maior da internet, dos pedidos e-commerce, para poder manter, queira ou não, os seus fornecimentos. E aí há, lógico, uma situação bem diferente. Talvez a gente vai assistir, e aí
é um exercício de previsão que não dá para poder a gente ter certeza, é que após esse momento que estamos passando, haverá um costume maior de utilização de ferramentas eletrônicas para que haja a compra do produto. E, consequentemente, imagine que com esse controle maior do consumidor, entendendo que a implementação de uma ferramenta de e-commerce não necessariamente seria apenas para você tirar um pedido e atender, mas, sobretudo, uma necessidade de você entender o costume daquele cliente. Sendo mais claro, de repente a ferramenta ela pode fazer uma avaliação de frequência de compra daquele cliente, de tipos de produtos que aquele cliente compra, para que possivelmente esse tipo de informação seja trabalhada e também compartilhada ao longo dessa cadeia. E aí, possivelmente, estendendo essa informação ao longo da cadeia, poder direcionar quais os tipos de produtos eles são mais adequados para a produção, para que se haja menos perda de estoque. A gente avalia hoje que a produção de toda essa cadeia ela é feita com base no histórico, mas esse histórico, ele geralmente espera um período para ser montado. Eu imagino que, com a situação eletrônica, de uma avaliação mais rápida, haja uma melhor consideração dessas informações para que as cadeias anteriores, antes da cadeia final, ela possa melhorar o seu planejamento de produção. Não sei se fala assim muito difícil, mas o que se observa é que a crise, há um rompimento normal desse elo, mas, consequentemente, com o maior uso, na verdade, não é um uso optativo, é um uso necessário dessas ferramentas de e-commerce, que hoje se adota muito nas empresas como necessidade para que se mantenham ainda em pé ou tentando fazer algum tipo de operação, de atendimento, é que se trabalhe melhor nessa situação de inteligência comercial eletrônica para que possa melhorar a informação desse elo completo aí da cadeia. Perfeito. Obrigado, Luiz. Um comentário que entrou aqui, Lupércio, e eu vejo esse comentário, você é o cara que manja bem disso. Quem até postou foi um amigo nosso, de longa data, Josenias, lá de Brasília, que está acompanhando a gente aí. Ele coloca o seguinte: qual a dica que nós podemos dar aí para que possamos manter os talentos, né? Porque nesse período, infelizmente, podem ocorrer alguns desligamentos, tal, em algum momento alguma empresa pode entender que o quadro está um pouco elevado, tal, isso, aquilo, enfim. E fica aí uma preocupação, né? De se perderem talentos nisso daí. Qual seria uma dica para que pudéssemos reter esses talentos e, quem sabe, até num segundo momento, reconstruir uma equipe e tal? O que poderíamos contribuir lá com o Josenias? Eu estava lendo aqui os comentários, me chamou a atenção esse comentário. Eu até anotei aqui para em algum momento fazer uma observação, mas que bom que a pergunta do Josenias caiu aqui para mim. Obrigado, Josenias. Essa preocupação, ela é fundamental, né? Como eu disse na minha primeira aqui, participação, cuidado com as pessoas dentro da organização, da empresa, independentemente do segmento, né? Sine qua non para que a empresa permaneça na luta, né? Porque assim, não existe mais ou menos cuidar das pessoas, ou cuida ou não cuida, e é necessário cuidar se pretende atravessar, sobreviver a esse momento. A questão de Josenias, né? De como reter, cara, eu vejo que nada mais um ambiente, né, não poderia ser mais motivador, né? Ou seja, assim, existe um grande desafio
a ser enfrentado pelas organizações, pelas empresas, obviamente por suas equipes, né? E isso é que, obviamente, não só o desafio, mas o apoio e as ferramentas que a organização oferece para a sua equipe é que vão motivar a pessoa a permanecer na empresa. Hoje o cenário muito maluco, é claro que até, como se diz, hoje em dia ninguém está procurando ter lucro nesse momento, as pessoas e as empresas estão procurando sobreviver. Mas é claro que num momento desse pode até acontecer, mas está longe de ser o normal, né? De alguém receber uma boa proposta de uma outra empresa para mudar de uma empresa para outra. Então, eu vejo que, por si só, o cenário ele favorece a retenção de valores, né? Cabe à empresa descobrir, identificar, e, aliás, já deveria ter feito isso, identificar quais são esses valores. Agora, a questão é não mantê-los agora, que, como eu disse, a própria situação se encarrega disso, mas sim como a empresa, de que maneira a empresa vai oferecer os meios para que a sua equipe atravesse esse momento, né? Porque não bastaria, né, como eu digo para alguns clientes, né, que você chega para o cara e dá uma determinação, faça isso. Aí o cara, mas de que maneira, se eu não tenho o recurso, se eu não tenho aquilo, aí o líder dele fala, toma R$5, né? O cara fala, para quê? Para que R$5? Para você comprar uma fantasia de sapo e dar teus pulos. Isso não vai resolver, né? Então, é claro que essa pessoa, a primeira ocasião, ela vai se sentir tentada a sair da empresa. Então, eu não vejo tanto quanto manter, mas sim as organizações, né, médias, grandes, mega organizações, que se utilizam de sistemas de gestão consistentes, né? Esse é o momento de simplificar esses sistemas de gestão, mesmo porque o momento exige, né? A informação ela está fluindo muito rapidamente, chegando ao nível de decisório e tem que descer rapidamente ao nível da execução. A execução tem que entender rapidamente, executar rapidamente, follow-up tem que ser imediato, enfim, a coisa tem que girar muito, muito rapidamente. Então, as pessoas têm que ter pessoas qualificadas para entender rapidamente e executar rapidamente. Porém, para que essa roda gire de uma maneira, não diria nem satisfatória, mais do que satisfatória, novamente, né, dramatizando o momento exigindo alta rotatividade na agilidade, a empresa tem que manter a máquina azeitada. Essa é uma palavra que alguém usou até agora há pouco aqui. Manter a máquina azeitada, voltando à questão dos processos, você tem os processos bem estruturados e não. Você não pode, a pessoa querendo realizar, a pessoa extremamente qualificada, capacitada, tem as competências, ela quer realizar, mas fica esbarrando em entraves processuais, né, burocráticos, né? Por outro lado, os equipamentos não funcionam, os leitores de código não funcionam, os computadores não funcionam, enfim, né? Então, eu vejo que é o momento da empresa, não há tempo também para implantar isso já deveria ter vindo de algum tempo. Esse agora é o momento de se botar à prova tudo isso. E as empresas que oferecerem, que tenham, né, e ofereçam os recursos, os meios e o apoio da liderança, né? A liderança, nesse momento, é o teste de fogo para a liderança operacional nas organizações, né? Porque eles estão lá na linha de frente, né? São os sargentos, os soldados na linha de frente de combate. Essas vão conseguir garantir que esses valores perpetuem, porque, obviamente, a gente não sabe quando essa crise vai acabar, só sabemos que ela vai acabar, né? E o dia ela vai acabar, a prosperidade voltará, né? A curva, sim V, sim U, a curva voltará a subir. E quando o mercado voltar a aquecer, essas pessoas qualificadas, né, que aprenderam muito, independentemente da empresa dar os recursos ou não, que vão aprender, estão aprendendo muito com esse período,
elas vão tomar uma decisão, né? Ou eu fico nessa organização que me ofereceu os meios, que me ofereceu o ambiente, que me permitiu os canais aí de comunicação para trabalhar, eu vou ficar nela ou não, pelo contrário, essa empresa me mandou dar meus pulos, me virar de qualquer maneira para resolver problemas que eu não tinha as ferramentas necessárias. E aí, obviamente, essas pessoas tendem a sair. Então, hoje, além do cuidado com a saúde, que é, novamente, sine qua non, se não houver uma disseminação na empresa, esqueça qualquer estratégia ou algo parecido, né? Vai fechar as portas e não vai faturar. Mas, além desse cuidado, novamente, com a saúde das pessoas, o cuidado em garantir meios, né, recursos e canais de comunicação aí para que as ações se concretizem e as pessoas se realizem na execução aí no enfrentamento do grande desafio que se apresenta. Show de bola. A gente chegou Paulo, aí a... Oi? Eu poderia fazer só uma observaçãozinha aqui com relação também só pegar a carona aí do nosso amigo Lupécio. E, assim, essa questão de reter talentos, reter pessoas, é uma situação interessante, porque eu acho que não está muito na situação da ferramenta de ter que fazer algo para reter, mas eu acho que ele passa muito numa questão de cultura da empresa em querer, na verdade, valorizar as suas pessoas. E, assim, justamente ressaltando o que o Lupécio falou, veja que interessante. Existem várias formas, né, desde que o fluxo ele permita isso, mas existem várias formas de você conseguir, com políticas, com ações, de fazer com que as pessoas fiquem na empresa, né, de que a gente possa reter os talentos. Isso é uma cultura. Não existe assim uma ferramenta, um segredo, uma receita de bolo que vai conseguir dizer, olha, faça assim que retém. Primeiro passa, não sei se você está entendendo, mas vem antes. É uma cultura de dizer, vamos privilegiar, vamos preservar. E aí, lógico, dentro de uma situação que aí, de repente, você está no mercado onde não tem nenhum tipo de demanda, você não consegue evoluir, mas você tem pessoas, e aí você tenta desenvolver um novo negócio e tal, chega uma hora que você não consegue, na verdade, pagar esses custos. E aí, por mais que a cultura seja de reter, termina não tendo essa condição. Então, o que eu queria, na verdade, era dar um passo antes. Assim, além das várias maneiras e fórmulas que existem, eu acho que ainda por trás há um desejo de cultura, de fazer com que as pessoas gostem de trabalhar com gente e valorizem, na verdade, esses talentos. Show de bola, Luiz. A gente chegou lá a 1 hora de transmissão, né? Agradeço aí aos amigos que estão presentes. A proposta aqui é a gente fazer... Tem aqui, é interessante que o pessoal realmente está participando bastante e eu estou... por mais que você faça um roteiro ou tal, mas você tem que, eu acho que privilegiar principalmente essa participação, porque estão vindo algumas participações aqui muito bacanas. E a ideia é que eu separei aqui mais uma pergunta direcionada a cada um de vocês, beleza? E aí, depois dessa pergunta, também a gente entra com alguns comentários finais, no sentido de, até dentro daquilo que nós conversamos ontem, vamos olhar um cenário positivo daqui por diante, se é que nesse momento a gente consegue olhar, mas vamos tentar entender isso daí. Aí, dentro dessa, digamos assim, última pergunta, dentro das considerações, ao Alexander, o amigo Alexandro fez novamente uma outra pergunta aqui também muito, muito interessante. E ele diz aqui o seguinte, cara: e com redução do uso das frotas, você deve estar vendo aí, né? Estão ocorrendo algum consórcio entre empresários e empresas logísticas. Isso está em linha até com aquilo que você tinha comentado, Alexander,
e eu realmente vi lá no site da Abralog, né, que muitas empresas do segmento de transporte e tal estão passando alguma dificuldade e tal. O que que nós temos, o que que nós conseguimos ter de visão dessa informação que nós vimos lá na Abralog e dentro agora dessa pergunta que o Alexandro nos passa aí? Bom, vamos lá. É uma excelente pergunta. E a outra avaliação de cenário, né? É importante você, nesse momento, dissociar as empresas que a gente chama de asset heavy das empresas que a gente chama de asset light, né? As que trabalham com custo fixo, com capital, com ativos maior no seu patrimônio do que as que trabalham com parceiros. Então, olhando esses 30, 40 dias, como o Paulo comentou, realmente já existe uma quantidade muito grande de empresas que já estão trabalhando no vermelho. Eles trabalhando no vermelho, basicamente empresas que não estavam com uma boa gestão de caixa, ou que não trabalhavam com uma gestão de capital de giro, ou que têm um grau de endividamento muito alto. E aí a gente entra nessas empresas, as empresas que têm um nível de ativos muito alto, dando exemplo, uma transportadora que trabalha com caminhões próprios, comparado neste momento com uma transportadora que trabalha com boa parte da sua frota com parceiros, com o que a gente chama de motoristas autônomos, né, ou aqueles cativos, passantes, os do retorno, enfim, cada local chama de uma forma diferente. As empresas que têm uma composição maior de ativos, que têm uma quantidade de caminhões e motoristas próprios, estão, nesse momento, com uma preocupação muito maior do que aquelas que têm um nível de endividamento menor, se não tenham menos motoristas e menos caminhões ou menos frota própria para garantir a manutenção, para garantir um financiamento, para garantir o seu custo de endividamento que ela tem com os bancos para financiar os ativos que ela coloca para gerar e gerar a sua receita. Então, nós temos aí duas empresas diferentes. Olhando para esses grupos, nós temos os grandes embarcadores, que têm teoricamente, tem uma capacidade de gerenciar melhor os seus custos, e tem os pequenos embarcadores, aqueles que entraram no mercado, de repente, no grande boom de 2007, 2008, 2009, que depois começaram a viver já o momento de uma crise que durou 3, 4 anos, e essas pessoas acabaram terminando com frotas pequenas, girando para o seu próprio consumo, para o seu próprio pagamento de bem-estar e de dívidas e tal. Essas grandes empresas, é natural que elas, após esse momento de crise, elas saiam mais fortes e haja um momento de consolidação, haja um momento de mais fusões, de mais aquisições. É natural que isso aconteça. Todo pós-crise, aquelas empresas que se prepararam menos ou que estavam menos preparadas para uma adversidade do dia para a noite, como a gente comentou, elas vão sofrer mais e, ao final, dependendo do tempo que isso tudo demorar para acabar, como o Pérez falou, uma hora vai acabar. Mas a gente não sabe exatamente se vai acabar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2, e se exatamente, quando tudo isso terminar, nós teremos a mesma demanda que nós tínhamos a primeira quinzena de março. É muito pouco provável que isso aconteça. Eu vejo muita gente falar que, puxa, quando tudo isso voltar ao normal. Eu acho que nós não teremos o mesmo normal quando acabar esse momento. Nós teremos, eu ouvi alguém falar uma vez, um novo normal. Nós teremos uma nova realidade econômica, uma nova realidade de demanda. E essas empresas que não conseguiram, que não vão conseguir se manter estáveis ou financeiramente estáveis nesse momento de queda, e queda real de demanda e de receita, essas empresas elas vão ser obrigadas a se juntar às mais fortes. Isso é natural não só com transportadores, operadores logísticos, como fabricantes, indústrias, distribuidores, outros segmentos, isso vai acontecer naturalmente. Então, a pergunta é se já estão acontecendo consórcios.
Eu acho que ainda não, né? Eu não tenho, pelo menos eu não tenho lido nem tenho sido informado de que empresas pequenas já estão se juntando a grandes. O que eu vejo acontecer já é mais uma realidade desse novo momento que a gente está vivendo, que é o compartilhamento de serviços, né? É uma outra grande saída dos grandes embarcadores, dos médios embarcadores nesse momento, que estão juntando os seus serviços, utilizando os seus ativos conjuntamente para que reduzam o seu custo fixo e continuem operando de alguma forma saudável. Então, você vai ver empresas de construção civil, empresas do segmento de alimentos que vão compartilhar essa distribuição, operadores, caminhões, frete de ida e frete de retorno, para que os seus ativos sejam utilizados e o custo fixo seja reduzido. Isso está acontecendo já, isso já é um fato. E eu entendo que isso vai ser uma saída, um output desse momento, dessa pandemia ou da crise, como a gente tem falado costumeiramente, e vai ser um output importante como uma saída e uma oportunidade de negócio para embarcadores, para transportadores e para outros segmentos de negócio também no final desse momento que a gente está vivendo. E, de novo, depende de quanto tempo isso vai durar. Se vai durar mais 2, 3 meses, você vai ter uma grande quantidade de empresas se consolidando. Se vai demorar mais só um mês, essa quantidade vai ser menor. Tudo depende de quanto tempo vai demorar. Porque aqueles que conviviam com amadorismo na sua gestão financeira, trocando o cheque para pagar o seu financiamento, estão em sérios problemas agora e certamente não vão sobreviver ao final desse momento. Beleza, Alexander. Luiz, tem uma pergunta aqui. Eu já tinha notado, interessante, eu tinha notado aqui, a gente falou entrou um pezinho ali de automação e tal, e o Marcos Papes, o Marcos Papes, ele é corporativo de logística, também de um grande grupo distribuidor, um grande amigo, e ele lançou aqui uma pergunta justamente aí, né? Justamente falando sobre essa logística 4.0 e aonde eu queria chegar é o seguinte, automação. E aí, meu amigo, automação dentro do nosso segmento, como é que fica a automação? Porque a gente vê ainda automação, Luiz, e recentemente nós tivemos uma experiência, né, nós dois juntos, né, quando a gente vai para outros países, tal, a gente vê um nível de automação maior, mas quando a gente vê aqui no Brasil, a gente ainda tem enfim, os valores são elevados ainda, né? O que a gente teria aí talvez, de orientação, ou o que a gente pode falar a respeito disso daí? Tirar aqui do mudo. Primeiro, Marcos Papes, obrigado aí pela colocação. Paulo falou muito bem, esse é um assunto que a gente vem discutindo, não de agora, já faz um certo tempo. Deixa eu ser bem objetivo na pergunta do Marcos, que eu também acredito que a automação é uma tendência. Você pergunta aqui, voltado à logística 4.0, me remeto à tendência por automação. Eu acho que sim, Marcos, isso sim é uma tendência. No começo dessa nossa discussão, e diante do que a gente já vem assim, trabalhando muito forte nessa questão da automação, é uma preocupação da gente não viver apenas esse modismo. Tive oportunidades de fazer visitas nesse nosso ramo de distribuição com várias empresas que implementaram uma automação. E aí, existem vários tipos de automação, né? Tem uma automação onde você elimina quase que 100% das pessoas no processo de operação, como também tem os que são chamadas as semi-automações, onde você ainda vê muita gente trabalhando. Confesso que quando nós colocamos isso aí na ponta do lápis, onde a gente faz uma verificação para saber um retorno, um payback, esse investimento ele não se paga dentro de 3 anos.
existe uma premissa no mercado, onde, para que se vale a pena fazer o investimento, é importante que a gente observe que, das reduções que haverão no processo, uma vez implementado essa automação, a gente consegue recuperar esse valor investido em 3 anos. Então, se quando a gente faz essas verificações, e lógico, ninguém quer colocar uma automação para ficar a distribuição, o seu processo de operação bonito, não, a gente quer fazer a implementação para que haja um retorno. E se esse retorno não vem dentro desse período, ele se torna inviável. Eu entendo que os custos de automação, eles vêm sendo reduzidos, né? E acredito que, em alguns momentos, eles são atratíveis, né? Vale a pena, sim, fazer algum nível de investimento. Acredito que hoje é muito necessário, sim, para quem trabalha numa distribuição ou numa operação logística, de uma forma geral, ter nessa operação um bom sistema com o WMS e toda uma operação voltada com coletores que façam todo o acompanhamento e a gestão do CD. Então, isso sim, eu entendo que seja uma coisa primordial. O fato de avançar mais para entrarmos numa automação onde você visualiza um A-frame, onde você vai abastecer uma linha de operação onde o próprio sistema vai fazer o picking, vai fazer a separação, ou então, como a gente já observa em alguns CDs da Amazon e de outros também, uns robôs que se movimentam dentro da operação. É preciso que haja, na verdade, uma necessidade, e com produtos onde tem uma margem muito alta de preço, né, onde justifica esse investimento. Mas, respondendo hoje especificamente a área onde eu atuo, que é a área de medicamentos, que tem uma distribuição e uma capilaridade na região Nordeste, especificamente, eu não vejo hoje, em princípio, a necessidade de uma automação de nível, vamos dizer assim, 100%, onde a gente ocupe todo o espaço do CD com máquinas trabalhando. Então, ela vai chegar a uma tendência, é muito claro a gente observar a redução dos custos desse investimento ao longo dos anos. Vai chegar um momento que eu acho que vai ficar, assim, atrativo para outras camadas de segmento. E eu penso, assim, complementando esse pensamento, Luiz, eu acho que quando a gente se dispõe a fazer um investimento de automação, não é como uma premissa reduzir postos de trabalho. Pelo contrário, é aumentar a capacidade produtiva da operação. Essa eu acho que é a maior premissa quando se tem uma automação. E pelo que eu tenho visto, digamos assim, de automações, como você disse, dentro do segmento farmacêutico, né? E isso tem vários exemplos, porque você tem, em todas as áreas, você tem a curva A, B e C. E, normalmente, você consegue colocar uma automação 100% na curva A ou curva B, mas você não consegue colocar uma automação porque ela acaba não se pagando, né? Pelo menos essa é a experiência que nós temos vivido recentemente, né? Nessa região aqui, América do Sul. Lupécio, tem uma última pergunta, já aproveitando aqui, antes das nossas considerações. Eu perdi um amigo aqui agora. Ele falou sobre o just in time. Eu vou perder, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O Alexandre falou. E aí, Lupécio, a prática do just in time fica afetada com relação a todo esse abastecimento, essa programação de abastecimento, de demanda? Você perdeu um pouco dessa. Você não sabe mais o que é uma demanda regular, né? Sim. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Eu vou buscar ser
sucinto aí nessa resposta. E aí, Paulo, eu já vou partir aqui para minhas considerações finais, porque a gente já está indo para 1h20 aqui, além do tempo da proposta original. Mas vamos lá, sobre o just-in-time, as incertezas em relação ao mercado, como eu falei no início também, as empresas hoje, quer dizer, a programação até, né, pré-crise, ela era feita baseada fundamentalmente num histórico, né, num comportamento do mercado ou da demanda que vinha de um histórico, e a partir desse histórico, toda a organização, desde o seu orçamento anual e as revisões mensais, se baseava. E a partir dessa programação, programava a sua cadeia inbound, né, os seus fornecedores, e aí as entradas. E daí o just-in-time um fator, é uma questão fundamental, a previsibilidade, né? Então, eu ter uma produção para uma certa abrangência de período, para que os meus fornecedores, em função dos seus lead times, né, e transit times, mas em função dos lead times de produção, de setup, sem entrar nesses detalhes, se programar e atender, depois de um certo número de dias, colocar esse material na minha porta e eu colocar na linha de produção. Como hoje, né, quer dizer, as empresas, né, agentes econômicos, na verdade, ainda estão buscando entender o consumidor, né, o que ele quer, já que existe tão pouco dinheiro no mercado, como é que as famílias e as empresas, mas basicamente as famílias, como elas vão gastar o seu dinheiro, se torna um exercício, como dito também algumas vezes, um exercício diário, quase horário, né, do que fazer, do que produzir, para que não se corra o risco de eu ter estoque parado, porque se existe pouca renda, uma baixa demanda, é extremamente arriscado eu fazer estoque elevado para ficar com o produto parado dentro de casa. É necessário girar, daí a opção das empresas em trabalhar, em produzir mais produtos de alto giro, esquecendo o baixíssimo giro, esquece de produzir, né? Aí, como disse, esses produtos faltarão mesmo no mercado, e produzir alto giro para vender, o pouco que vende, o dinheiro, o capital gira e entra e faz o caixa da empresa. Então, o just-in-time hoje esquece, né? Tem que haver muita comunicação nas cadeias, nas respectivas cadeias, para que os fornecedores, a partir da informação do cliente ali na frente, possa ter um estoque levar o estoque de alguns itens para garantir a produção de alto giro dos fornecedores. Assim, então, eu vejo que hoje, com toda essa incerteza, o fundamento do just-in-time, que é a previsibilidade, ele deixou de existir, consequentemente, just-in-time está em suspenso, creio nisso. Gostaria de partir aqui para minhas considerações finais e falar sobre a automação, que o Luiz colocou aí também. A minha percepção, rapidamente, de automação no que diz respeito aos armazéns, né? E aí armazéns de bens de consumo não duráveis, né? Eu vejo que também, pós-crise, a relação custo-benefício vai ganhar um componente também que vai ter um certo peso, um peso relativamente alto, que é a consideração de que a automação, como o próprio termo traz implícito, ela exige menor participação de mão de obra, de manuseio, né? Então, eu vejo que as empresas, no momento de automatizarem os seus armazéns, seja de movimentação para a linha, da linha para o estoque, do estoque para a separação e da separação para o carregamento, a variável menos mão de obra vai ter um peso favorável na tomada de decisão pelo investimento da automação. Sobre abastecimento, né? O que eu entendo aí, existe, na minha opinião também, uma grande ameaça, né? Se dentro, isso de uma maneira geral, inclusive
bens de consumo não duráveis, apesar das empresas, e que acredito que isso é bem generalizado, as empresas estarem cuidando do seu pessoal, né, com a prevenção de contaminação, com gel, com máscaras, com distanciamento, com mudanças de turno, enfim, com uma série de medidas que aqui eu e o Paulo tratamos na nossa outra conversa, a despeito de todas essas medidas, que não só com o pessoal da armazenagem, mas com o pessoal da produção também, enfim, com toda a equipe dentro da planta, essas medidas internas vão garantir o abastecimento, elas garantem o abastecimento, né? Porque quando a gente fala de bens de consumo, a dependência de cadeias globais para não falar inexistente, é quase nenhuma, né? São insumos e matérias-primas produzidas internamente, né? Não me vem nada que dependa bem de consumo que dependa de algum item importado, que aí já não seria um bem de consumo que cairia no momento dentro dessa demanda das famílias que optam e passarão cada vez mais a optar por bens de consumo de subsistência. Então, dentro das organizações, eu vejo que há uma garantia de abastecimento, porém, eu vejo que a grande ameaça vem do outro setor, do setor fora das organizações e do qual elas dependem muito, que é o transporte. Então, eu tive acesso aqui a uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, que tem uma tremenda representatividade entre as empresas de transporte, não só transportadoras, mas, enfim, todas as empresas que fazem transporte, uma pesquisa que diz que 60% das empresas de transporte rodoviário, agora falando do transporte rodoviário, que transporte rodoviário, segundo a Associação Nacional de Transportadores de Carga, transporte rodoviário no Brasil significa 65% de tudo o que circula no país, 65% é feito sobre caminhão, né? Então, voltando aqui à pesquisa da CNT, 60% das empresas acreditam que a crise essa pesquisa é agora do dia 14 de abril da semana passada, né? Então, 60% dessas empresas acreditam que a crise vai se alongar por 4 meses. E esse mesmo percentual acredita que daqui a um mês o faturamento delas irá cair 40% ou mais, né? Vamos colocar 50%. Então, as empresas, né, com seus ativos extremamente caros, né, imagina o faturamento dessas empresas caindo nessa magnitude, caindo a metade, praticamente. O que, então, a gente pode deduzir? Que, a curto prazo, né, 2 meses, nós podemos ter transportadoras vivendo dificuldades financeiras a ponto de não pagar salário. Não pagar salário, não poder pagar fornecedores, chegando às portas aí da quebradeira. Obviamente, sem considerar a ajuda que o governo, que, aliás, as empresas estão reivindicando, mas, por enquanto, eu, pelo menos, não vi nada em relação a isso, não vi nenhuma medida nesse sentido, mas imagine essas empresas chegando às portas da falência, inviabilizando a operação, e aí sim a gente vai ter um risco ao abastecimento na ponta. Então, eu vejo que essa é uma grande ameaça no momento e em que todos devemos ficar de olho, né? E, finalmente, uma questão que foi feita na outra live e que aqui permeia aqui essas outras questões, diretamente ou não, mas diz respeito ao transporte também, é a questão dos motoristas, né? Então, um recado geral também de que as empresas garantam aos motoristas, que nem todos vão ter os equipamentos de proteção, né? Que as empresas todas garantam, logo na chegada do motorista à fábrica, todos os meios necessários para preservá-lo da contaminação, né? Tanto para que ele não leve para dentro da fábrica, nem para que ele leve para a sua família, né? O álcool gel, a máscara, enfim, tudo o que for preciso. Então, é preciso cuidar dos motoristas, porque hoje, né, a política de isolamento ela está sendo possível pelos cuidados dentro das fábricas e pelos guerreiros motoristas que estão aí nas estradas levando e abastecendo o mercado de alimentos e medicamentos que são fundamentais
para esse período de guerra que a gente está vivendo. Então, considero aqui esses meus comentários finais. Agradeço, Paulo, a você essa nova oportunidade, aos colegas aí, Luiz Alberto e Alexandre Falcão, né, com participações brilhantes aí no nosso papo. Espero que os nossos amigos participantes tenham gostado, aí, tenham tido, enfim, ideias boas, enfim, gostado de participar com a gente dessa conversa. Eu, Lupécio, tem aqui um comentário aqui bem legal. Feito pela Cristiane. Pessoas saudáveis, operações saudáveis. Isso é fundamental, exatamente. É contigo, meu amigo. Suas considerações finais aí, o que nos espera, enfim. Estamos juntos. Alexandre? Vamos lá. Entendeu? Acho que cortou aqui na hora que você me chamou, mas eu estou vendo que é minha vez. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí o convite. Foi excelente, passamos aí quase 1h30, passou tão rápido que a gente nem percebeu, né? A gente conversou muitas coisas importantes dentro de um momento que a gente está vivendo, de novo, completo de incertezas. Mas o que eu estou focando mais nesse momento, assim, olhando como nós estamos convivendo com isso, né, em termos profissionais, olhando mais do lado da logística, de novo, eu vejo que a gente vai, quando isso tudo terminar, quando vai terminar, a gente espera que seja logo, tudo que nós estamos fazendo é para que isso seja logo. Que a gente vai viver um novo momento, uma nova era econômica, uma nova era de demanda. A gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer. A única certeza que eu tenho é que a gente está fazendo, nesse momento, um treinamento forçado de algumas condições que vão permear pós-pandemia. E eu falo claramente, assim, muitos dos que estão conosco aí estão vivendo há talvez um mês ou mais de um mês em home office. E a gente tirou agora um paradigma de que home office funciona. Né? Eu diria que eu, pessoalmente, estou trabalhando muito mais no home office do que eu trabalhava viajando nos escritórios. E eu escuto muita gente de outros segmentos falando a mesma coisa e vejo as empresas produzindo e andando e conseguindo entregar minimamente o que se provia entregar nesse momento. Então, acho que a gente vai viver essa realidade um pouco maior também depois. Eu vejo a digitalização de muitas atividades, de novo, obrigatoriamente implantadas na nossa rotina. A gente que tinha, por exemplo, pessoas que tinham receio de fazer pagamentos pela internet, falo meus familiares, né, meus pais, avós, mais preocupados em fazer pagamento, fazem pagamentos hoje na internet e veem que funciona, que não é tão arriscado assim como eles pensavam. Compras pela internet, a gente vê o número de pedidos de algumas empresas saltando de 2.000 para 14.000 em menos de 30 dias. Então, e as empresas estão se adaptando a esse momento, estão voando na necessidade de implantar tecnologias que atendam esse consumidor que não pode ir hoje no shopping, que não pode ir na loja física, mas precisa do item. E a única salvação dele hoje é o e-commerce. Então, isso está sendo uma experimentação forçada, que ela vai ser ainda mais forçada pela frente. Então, pode ser que o ditado que falam que as lojas físicas se tornarão grandes centros de experimentação, talvez seja antecipado das antigas projeções. Eu vejo que a logística vai sair desse momento mais adaptada, mais ágil, mais digitalizada, mais preparada para reações de curtíssimo prazo para qualquer situação que ela convive. Nós, profissionais da logística, temos que aproveitar esse momento para quem consegue ter algum nível de ociosidade ou de tempo livre, né, como queira, para se preparar, para aproveitar, para se preparar para esse momento, para entender a tecnologia que está acontecendo, porque hoje a gente fala de motorista entrando numa fábrica e fazendo check-in automático, sem sair do caminhão. Poxa, isso é possível? É possível. Fazendo contratação de motoristas, isso já não é tão novo, mas as empresas estão correndo mais rapidamente para fazer contratações de motoristas sem olhar na cara deles, isso é possível, e muito. Pagamento de motorista, liberação de pagamentos, notas fiscais, emissão de pedido, tantas coisas que acontecem hoje digitalizados, que não aconteciam há talvez 3, 4 meses atrás em muitas das empresas. Então, vejo que a logística está conseguindo
rapidamente se adaptar a esse momento, vai sair mais forte, mais ágil, e nós, profissionais, temos que lembrar que a gente está movendo esse país, mesmo nesse momento. Está com enormes dificuldades, nós estamos conseguindo, primeiro, cuidar do nosso povo, que é o mais importante, cuidar dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, cuidar da gente, para que a gente, desta forma, consiga ser criativo, inventar, inovar e criar processos digitalizados e melhores e mais ágeis para atender ao nosso embarcador e aos nossos clientes. Então, acho que fica uma mensagem dessa para todos, para a gente olhar positivamente para essa crise, capturar as oportunidades e que a gente vai sair certamente mais forte como área quando tudo acabar. E obrigado mais uma vez aos colegas aí pela participação, pelo convite, parabéns a todos os comentários, foi super enriquecedor. Luiz, meu amigo, vamos lá. Bom, Paulo, eu queria ressaltar que é sempre muito difícil falar depois de Lupécio e Alexander. Gostei bastante aí dos comentários e aprendi bastante aí com todos vocês. E antes de mais nada, Paulo, também agradecer o seu convite por estarmos aqui, que eu acho que o meu maior objetivo foi de aprender com vocês. Bom, eu acho que fazendo algumas considerações, a primeira eu queria ressaltar o que é importante a gente cuidar da nossa infantaria, que são os ICDs. Então, para os ICDs que estão em movimentação, né, diante dessa situação, é importantíssimo a gente preservar o que os órgãos de saúde, a OMS, o Ministério da Saúde, preconizam, né? O uso de EPIs, de máscaras, a utilização do álcool em gel, o isolamento ou afastamento, os cuidados, que eu acho que a gente está fazendo isso agora, e isso vai permear pós-crise também para esse novo modelo. Uma segunda situação que eu acho que é interessante, e aí ressaltando também um resumo da nossa conversa, a gente quer sair vivo, a gente quer, na verdade, puxar agora o freio de mão, tomando, inclusive, algumas ações que são indigestas, mas que, sobretudo, a gente possa, no final desse percurso, fazer a manutenção dos nossos empregos, da nossa saúde, que eu acho que é a situação mais necessária no momento. Bom, a gente observa, fazendo aí parafraseando alguns historiadores, filósofos, eles informam que na história das nações existem 3 formas das nações evoluírem, né? Existe até um livro chamado Armas, Germes e Aço, e que ele fala que é através de armas, ou seja, de guerras, através de germes, ou seja, Covid-19 que nós estamos vivendo, e através de aço, ou seja, o desenvolvimento pleno, né? Quando as nações elas crescem. E eu acho que nós estamos agora tendo uma oportunidade de, convivendo com essa situação, de poder dar um salto adiante. A gente precisa ter consciência que, muitas vezes, a nossa reclusão, o nosso isolamento, que pode ser interpretado como uma situação ruim, mas também pode ser interpretado como uma oportunidade da gente aprender. O fato da gente estar fazendo também essa live hoje, ela nos dá uma oportunidade de discutir sobre assuntos, né? Diferentemente da gente perder esse nosso tempo. Nós estamos ganhando um tempo, e aí ressalto que a gente deve ir além disso, não só as lives, muitas que ocorrem por aí, mas eu acho que nos dá uma oportunidade da gente realmente se manter mais conectado e também lendo livros voltados para a nossa área, para que hajam insights. É importante ressaltar o quanto esse momento que a gente está passando vai mudar a forma da educação. Vocês observam que, se já existia essas formações EAD, né, dos ensinos à distância, eu acho que de agora em diante isso vai ser uma coisa mais natural. E eu acho que a gente está passando por essa transformação. Aonde isso vai chegar, a gente não sabe. Mas uma coisa que eu acho que deixaria assim como sugestão é que a gente pudesse assim entender que esse momento não é um momento ruim, mas é uma mudança que a gente está atravessando, que nos causa dor,
mas que vai trazer para a gente depois alguma situação melhor. Gostaria muito de ter uma bolinha de cristal aqui para dizer, olha, a crise vai acabar em tal momento, mas eu acho que a gente, no momento, precisa ajudar nas orientações que estão nos sendo dadas, né, cumprindo a higienização e o isolamento quando é necessário, para que a gente ajude nessa recuperação, dessa retomada do mercado. E aí, por fim, abraçar todo mundo, agradecer pelas perguntas, pela participação e, bom, a continuar acreditando aí que a gente precisa fazer desse momento um momento de mudança. É isso aí. Luiz, Alexander, Lupércio, muito obrigado. Fico feliz mesmo de poder contar com vocês. Além de grandes profissionais, tenho a honra de ser amigo de vocês. Isso, para mim, é show de bola. E certamente esse paradigma, como até foi mencionado pelo Alexander ali, da parte da digitalização, né? Certamente muitas reuniões que só vai acontecer uma reunião se for presencial. Mostra, através dessa live e de tantas outras aí, que você consegue ter um resultado tão bom quanto, né? Porque você tem CFTV, você tem uma série de mecanismos tecnológicos e, junto com uma live dessa, permite a pessoa, talvez, evitar uma viagem que vai trazer custos e tal. Então, enfim, é isso. Muito obrigado a todos e estamos juntos aí. Até a próxima. Valeu, boa noite a todos. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos que participaram. Boa noite, obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau.